partindo do pressuposto que Deus existe, porque para que os milagres da Bíblia aconteçam, eu só preciso de uma coisa, que exista um Deus Todo-Poderoso. Somente isso. Se Deus existe, os milagres são possíveis. Se Deus não existe, realmente eles não... Mas o pessoal, você chega a estudar algum tipo de milagre ou não faz parte do seu... Depende, porque veja bem... Porque tem o pessoal que tenta provar sim, você tem aquele que escreveu e a Bíblia tinha razão, né? Daqui a pouco eu não lembrar o nome dele. Algum milagre já foi provado cientificamente falando? Foi provado, a ocorrência do milagre foi. A ocorrência do milagre foi provada cientificamente, não o modo como ele operou. Por exemplo, tem muitos médicos que têm esse testemunho. A pessoa estava com câncer, em estado terminal, câncer de grau elevado, foi lá, fez uma oração num padre, num pastor e tudo mais, voltou no médico no dia seguinte, o câncer desapareceu. Mas aí não era nada que ela já estava tomando? Tem como isolar isso? Não, tem muitos médicos que falam o seguinte, olha, do ponto de vista médico, eu conheço casos, inclusive, de médicos ateus que falam assim, eu sou ateu, continuo ateu, mas falo, na ciência não temos explicação para o que aconteceu. Entendi. Você entendeu? Então, em que sentido que o milagre é provado? Aí vem aquela pergunta, né? Tudo bem que ela é... Por que teria escolhido aquela pessoa? Vamos supor que Deus ele é todo poderoso, tal, não sei o quê, e gosta de todo mundo. Por que em vez, não salvou todo mundo que estava naquele hospital, por exemplo? Vou piorar a sua pergunta. Se eu recebesse agora... Vou piorar. Se você recebesse agora o dom da cura do câncer, eu tenho certeza, pelo coração que você tem, você ia cancelar. Rodrigo, desculpa. Galera, vamos parar a live por aqui. Eu tenho uma missão a fazer. Já pegaria o carro, correria para o Hospital do Câncer. Eu acho que você ia começar pela ala infantil. Isso. Ia curar todo mundo. Eu também. Por que Jesus curou só alguns? Será que Jesus gosta mais de uns que de outros? Eu vou explicar por quê. A Bíblia conta algo que em alemão eles chamam isso de Heilsgeschichte, a história da redenção. O mundo saiu fora dos planos do Criador. Então nós estamos num parênteses na eternidade, onde as coisas não estão como deveriam ser. E uma coisa que, por mais ateu que a pessoa seja, você tem que garantir. Quem fala isso é o Camus. O Camus dizia que todos nós nascemos com duas noções: o que o mundo é e o que ele deveria ser. E quanto mais distantes os dois estão, maior a nossa angústia. Tanto é que o Camus falava que o grande dilema da filosofia é saber por que é melhor viver a suicidar-se. Tem vários livros do Camus. Então, o que acontece? Nós temos essa noção do como o mundo deveria ser e como ele é. Se não existe Deus, se não existe eternidade, se não existe nada, essa noção ela é ridícula, porque o mundo é como é, porque é. Criança e leucemia não deveria ser uma coisa para nos assustar. Está lá, dá leucemia em criança. Mas tem algo dentro de nós que não aceita aquilo. Então, aí vem o teólogo e pergunta, por que eu não aceito se é uma coisa natural? Então, a gente aprende pela Bíblia que nós estamos num parênteses. O mundo não está como ele deveria ser. Aí acontece o seguinte, nesse momento aqui em que Cristo veio para resgatar a humanidade, tudo o que acontece aqui é provisório. É provisório. E se Jesus não salvasse ninguém, não curasse ninguém, seria o mais justo, não seria? Não, porque a gente ia se sentir completamente abandonado. Ele não dá sinal nenhum que ele esteve aqui. Se ele cura alguns, ele mostra, calma que eu estou aí. Então, por que ele não cura todos? Vou dar uma comparação e você vai entender. Uma vez eu viajei para Israel guiando um grupo. E um camarada chegou para mim muito sem graça e falou, cara, me ajuda aqui, porque o meu dente quebrou. Ele estava com vergonha, assim, com a mão, assim. Felizmente, era um dia que dava para levá-lo num dentista. Lá eu consegui um dentista, numa cidade de Beersheba. Levei o sujeito lá, o dentista falou, rapaz, está complicado aqui, olha. Já que você está viajando, eu falei o seguinte, eu vou colocar um provisório para você aguentar a viagem. Mas quando chegar no Brasil, troca pelo permanente. E o cara ficou feliz na viagem, deu certo. Eu não sei, mas eu imagino que ele chegou no Brasil, ele foi trocar pelo permanente. Pois é, e se ele resolvesse ficar com o provisório? Ia dar ruim. Da mesma maneira, a história. Se Cristo curasse todo mundo indistintamente aqui, enquanto a nossa realidade ainda é provisória, ele ia estar pegando uma coisa provisória e tornando permanente. Aí ia dar galho.
Tanto é que na Bíblia os milagres de Jesus não foram definitivos. Jesus não tirou Lázaro da morte para sempre. Lázaro morreu depois de outra coisa. Todo mundo que Jesus ressuscitou, depois morreu de outra coisa. Todo mundo que Jesus curou, morreu de outra doença. Entendi. Então, os milagres que Jesus faz hoje é como aquela massinha do dentista no meu amigo lá em Israel. Estou colocando aqui só para você poder sorrir durante a viagem. Entendi. Você entendeu? É só um provisório. Então, entenda isso. Jesus, de certa forma, cura algumas pessoas como uma situação provisória para que nós possamos resistir nesse mundo mal até que ele venha para trazer o definitivo. Mas muita gente pode achar que isso é uma injustiça, né? Pode. Mas a pessoa só acha que é uma injustiça quando esbarra nela, né? É. Sim, imagina que, vamos supor que nós dois aqui estamos com câncer terminal. Aí você se salva. Jesus, Deus, te salvou, por que não me salvou? Exatamente. Eu vou ficar, entendeu? Mas por isso que eu falei, se a pessoa tem relação com Deus, ele sabe que Deus é a autoridade, que ele sabe o que está fazendo. É você com os seus filhos lá. Às vezes você vai tratar uma de um jeito ou de outro. Sim, e não é que entendi. Se elas confiam no pai, elas vão acreditar no que ele está fazendo, mesmo sem entender. É uma relação muito parental, aquela de Deus conosco. Entendi. Por exemplo, uma coisa que eu discordo de você é o lance... Porque quem que escreveu a Bíblia foi Moisés. Não, quem que escreveu a Bíblia? Mais de 60 autores. Foram vários autores, né? Que são os livros ali que a gente chama, né? Exatamente. Cada um foi escrevendo e tal. Moisés escreveu uma parte. Isso. Mas aí, para você, esse livro foi Deus que ditou, como que é? Não. Tem uma linha que vai achar que a Bíblia foi ditada por Deus. Ah, tá. Eu acho que Deus inspirou. A própria Bíblia fala o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a redação, redaguir na justiça, etc. A palavra inspirado em grego é theos pneutos, significa Deus soprou. Então, eu não creio que Deus chegou e ditou, Sérgio, escreva com a voz de Deus, né? No princípio criou Deus. Peraí, Deus, está muito rápido. Peraí, vírgula. Fala mais devagar. Não. Deus inspirou Moisés assim. As palavras eram do profeta, mas a inspiração era de Deus. Trocando em miúdos, a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Um apóstolo Paulo, que era um cara super culto, escrevia com muito mais condição literária do que o secretário de João no Apocalipse lá, claro, que tem tantos erros de gramática grega no Apocalipse que não dá para passar numa prova do Enem com tantos erros numa redação. Você pega o Evangelho de João, já é totalmente filosófico a maneira de abordagem. O Evangelho de Marcos é simplório, parece ter uma criança escrevendo um adolescente. Porque então, o Marcos era assim. Era simples, exatamente. Você pega um cara como Salomão, que vai escrever o Eclesiastes, poxa, o Eclesiastes é um negócio que te vira a cabeça de, Provérbios. Então você tem esses estilos diferentes na Bíblia, significando que Deus pode usar... São vários estilos literários e talvez isso cause uma confusão muito grande, né? Não, até que não, pelo contrário. Mas eu falo assim, se você começa a ler... Aliás, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer depois. Mas você começa a ler a Bíblia, aí começa com um estilo. Aí vem, sei lá, João é um outro, Paulo é outro, Pedro não sei o quê. Aí você vai misturando isso aí. Talvez uma interpretação que você dê num dos livros, ela encaixe no outro, mas naquele ali ela não encaixa. Não pode ter coisa claro. Por exemplo, o Apocalipse, quando fala, viu uma besta que subiu do mar e tudo mais, igual você vai procurar na fauna um animal que tem aquelas características. Aquilo é um símbolo. Porque aí o mais culto, ele consegue escrever mais rebuscado. Talvez seja mais fácil ler o mais simples. Sim. Tanto é que eu comento, pessoal. Ele escreve mais direto. Começa por Marcos. Então, isso que eu queria saber. Se eu vamos supor, eu nunca li a Bíblia, não. Se eu pegasse a Bíblia hoje... Primeira pergunta. A Bíblia é um livro para a gente ler na ordem que ele está lá, direitinho, e lendo... Porque tem gente que fala assim, vou começar a ler a Bíblia. Vai lendo naquela ordem, ou existe... Tipo filme, né? Sim. Tipo Star Wars, por exemplo. Tem qual a maneira certa de ver Star Wars? Tem várias. Trilogia. Tem várias maneiras. Qual você... Primeiro é essa... A Bíblia é para ler do início ao fim, de cabo a rabo, assim? Mesma resposta que deu para o Star Wars vale para a Bíblia. Não tem receita. Entendi. Tem gente que começa lendo do Gênesis e vai até o Apocalipse. Diretaço. O J. Stroll, por exemplo, esse é um cara legal de estudar. O J. Stroll, eu quero lembrar o primeiro nome dele. Ele era um ateu e ele foi um dos que calcularam... O nome dele está ligado com o modelo do Big Bang.
E ele, inclusive, que fez a medição da velocidade que o universo se expande. J. Stroll. Depois, se alguém procurar no Google aí. E ele, quando ateu, começou a ler o Gênesis. Começou pelo Gênesis? Pelo Gênesis. Tá. E deu um start, né? Falou, peraí, isso aqui não é alegoria, como eu pensava. E o cara depois se tornou um cristão. Ele escreveu até o nome, Astronomers and God. E ele falou assim, eu comecei pela astronomia. Já vi gente que começa pelo Evangelho de Marcos. Eu já vi gente... Mas tem um porquê? Não. Depende da situação. Você entendeu? Os gideões internacionais dão aquelas bíblias nos hotéis. Às vezes o camarada no hotel só tem o Novo Testamento ali, ele lê. Então não tem uma receita de bolo. Se você fosse um filósofo, ia falar assim, começa por João. Que você vai ligar com o Heráclito e tudo mais e tal. O Tiago Nigro, meu amigão aí. O Tiago Nigro, quando ele era ateu, alguém sugeriu para ele ler o livro de Provérbios e Eclesiastes, de Salomão. Ele começou a ler Salomão, Provérbios. E cada um começa de um jeito. E essa que é a magia da Bíblia. Eu estou usando a palavra magia na falta de um outro melhor. Olha que interessante. Se eu pegar Heidegger é um filósofo alemão. Quem consegue entender o design, o tempo ali, o Zeit, que ele fala, o tempo, o ser, Heidegger, o cara... Existem teses doutorais sobre Heidegger. Mas aquela senhorinha com escola primária nunca vai entender Heidegger. Mas a Bíblia ela entende. Mas existem teses doutorais em Harvard, Yale, em Stanford sobre a Bíblia. Então, isso para mim já é uma coisa assim, muito esquisita nesse livro, em vários aspectos. Eu vou pegar a Bíblia dos pontos esquisitos que ela possui. Em primeiro lugar, ou ela é Heidegger, ou ela é historinha infantil. Porque, para ser historinha infantil, como é que tem tanta tese doutoral sobre a Bíblia? Aliás, eu acho que de todos os livros produzidos no mundo, o que tem o maior número de teses doutorais a seu respeito é a Bíblia. Para longe de qualquer questionamento. Você mesmo falou de muitos cientistas, até depois eu tenho esse dado no meu livro O Ceticismo da Fé, que você falou que uma grande parte dos cientistas são cristãos. Sim. Comprometidos com a Bíblia. Tem como seu orientador que era budista. Era monge budista. Mas vou pegar os que são cristãos só para refinar minha argumentação aqui. São pessoas capacitadas, são pessoas da área que conseguem ter o conhecimento de biologia que o Pirula tem, ou talvez até melhor, consegue ter o conhecimento de geologia que você tem até melhor, o camarada consegue olhar no microscópio e identificar, ele consegue ver uma célula, são mentes brilhantes. E eu não conheço nenhuma dessas mentes brilhantes que acreditam em boitatá, mula sem cabeça, fada madrinha. Eles não leem, eu acho que são pessoas com um intelecto refinado bastante para saber a diferença entre as fábulas de La Fontaine, tá certo? E um livro escrito sobre a Segunda Guerra Mundial. E eles falam que Jesus ressuscitou. Então, esse livro é um livro muito profundo que convence até essa galera. Mas não é um livro que fica preso a essa galera, porque aquela senhorinha que não sabe nem pronunciar o nome de Heidegger, lê a Bíblia. Eu, quando fui pastor de igreja há muitos anos, lá em Minas, que eu fiz teologia, fui trabalhar cuidando de igreja, depois que eu vim para a área acadêmica. Tinha uma senhora que ela não sabia ler nem escrever. Ela pediu a Deus que ela queria ler a Bíblia. E ela começou a, na Bíblia, pegar as letras ali, lia. E você pegava a Bíblia, ela ia catando as letras, ela lia tudinho para você. Mas se pegasse uma revista Veja, ela não sabia ler. Entendi. E se perguntava para ela, conta a história da Bíblia, se ela sentasse aqui, ela dava um banho de conhecimento em você, que você falou que não conhece. Olha que interessante, até uma coisa interessante. Sim. Que livro é esse que desperta tanto os intelectuais como os provincianos? Que livro é esse que tem tanto ódio em torno dele? Porque tem mesmo? Tem, foi o livro mais perseguido da história. Nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído como o livro chamado Bíblia Sagrada. Caramba! Pega a história geral da Bíblia Sagrada, a Bíblia foi diversas vezes destruída, pisoteada, a sua leitura era proibida. Eu não conheço nenhum interpretador. Olha, você é apaixonado pela física, mas eu duvido que você teria coragem de se tornar mártir por sua interpretação da camada geológica. Sim.
Você acredita na camada geológica, mas não a ponto de se tornar mártir por aquela crença, por mais que ela seja verdadeira. Mas a crença bíblica produziu milhares, se não milhões de mártires ao longo da história. O camarada teve a coragem de morrer por Jesus, porque ele não negou aquilo que estava no livro dele. Então, é um livro que produz algo que nem a ciência conseguiu produzir. Entendi. Você está entendendo? Que o cara fala assim, não, eu morro por isso. Então, são as questões bíblicas que me fazem ver. Eu estou diante de um livro, no mínimo, esquisito. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.